Setembro 28, lendo a história de Deus. Neemias 5a-7. Neemias 5. Neemias defende os pobres. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: Nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Havia ainda outros que diziam: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. De fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse: Na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: Devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que vocês nos pediu. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpriram a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda da sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém. Então, louvaram ao Senhor e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles, na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me precederam, impuseram carga sobre o povo e tomavam dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo. Por temer a Deus, porém, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e os seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados, à minha custa, um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias 6. Nova oposição dos inimigos. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas
nos seus lugares. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: agora, pois, fortaleci as minhas mãos. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, às portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim, poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O término da reconstrução do muro. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os novos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, que lhe respondia, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e Joanã, o seu filho, havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Neemias 7. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da cidadela, pois Ananias era fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e, antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em seus postos no muro, outros em frente à sua própria casa. A lista dos que voltaram do exílio. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estava registrado: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade.
a companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 652, Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesua, e Joabe, 2.818, Elão, 1.254, Zato, 845, Zacai, 760, Benui, 648, Bebai, 628, Asgade, 2.322, Adonicão, 667, Bigvai, 2.067, Adim, 655, Ater, por meio de Ezequias, 98, Azum, 328, Bizai, 324, Arife, 112, Gibeon, 95, os das cidades de Belém e de Netofate, 138, Anatote, 128, Bet Asmavete, 42, Kiriate Jearim, Kifira e Beerote, 743, Ramai Geba, 621, Micmas, 122, Betel e Ai, 123, o outro Nebo, 52, o outro Elão, 1.254, Arim, 320, Jericó, 345, Lode, Adide e Ono, 721, Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973, Imer, 1.052, Pazur, 1.247, Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Silmai, Hanã, Gildel, Gaar, Reaías, Rizim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nifuzim, Baquibuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete e Azebaim e Amon. Total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642, entre os sacerdotes. Os descendentes de Ebaías, Ascós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Eles examinaram os seus registros genealógicos, mas não conseguiram achá-los. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem os alimentos sagrados enquanto não houvessem um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A comunidade reunida totalizava 42.360 pessoas, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 1.000 dáricos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 20.000 dáricos de ouro
e 2.200 minas de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos e os servidores do templo estabeleceram-se nas suas próprias cidades, bem como alguns do povo e os demais israelitas. Esdras lê a lei de Moisés. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado nas suas cidades. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.